É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado ferroviário e principalmente para falar dos assuntos que eu gosto muito, que são os indicadores de manutenção, indicadores de performance de ativos. Eu vou projetar aqui uma tela para a gente acompanhar uma linha. Vamos lá. Aqui. Então a gente vai conversar hoje sobre gestão de indicadores ferroviários e alguns KPIs, né? Focado para manutenção de material rodante, tá? Então, o que a gente vai falar aqui se aplica muito a vagões e locomotivas. Vamos lá. Primeiro, então, quem sou eu? Eu sou a Nayara Siemiatkowski, eu sou engenheira ferroviária e metroviária de graduação pela UFSC, né? A Federal de Santa Catarina conta com esse curso ali em Joinville, em Santa Catarina. Eu tenho especialização em engenharia de manutenção e gestão de ativos pela PUC do Paraná. E também agora estou fazendo uma especialização em transporte ferroviário de carga no Instituto Militar de Engenharia. Então, a minha carreira no mercado ferroviário se iniciou no meu estágio lá em 2016. Eu fiz o estágio na engenharia de vagões na FTC. Então, a Tereza Cristina, naquele momento, estava passando por um projeto de padronização e otimização do sistema de frenagem. Então, eu fiquei ali focada na parte de timonerias, relação de alavanca e eficiência de freio. Tá? Então, a gente passou ali todos os vagões da oficina, a gente fazia a medição da timoneria, reposicionava algumas coisas, mas padronizar essa taxa de frenagem. Foi um estágio curtinho, de um semestre, e muito específico. Depois, em 2017, eu entrei na Rumo, né? Eu entrei no segundo semestre na Rumo Logística, aqui em Curitiba, e aí eu entrei direto no GAF, né, no grupo de análise de falhas de vagões. Na época, eu fazia análise pontual de falhas de vagões, né, sobre paradas e ativos no trecho. Depois, eu fiquei 1 ano na oficina em Santa Maria. Em 2018, eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e lá eu fiquei cuidando da confiabilidade dos ativos no Rio Grande do Sul como um todo, que meio que fica cativo ali os vagões, mas também ali aquela parte de confiabilidade da oficina, né? Liberação de ativos, auditorias de processo, auditoria de produto, atualização de procedimento na área, né? Especialista do posto. Em 2019 eu voltei para Curitiba, voltei para o PCM, e aí eu era especialista de planos especiais, então eu não estava ali no dia a dia, nos planos de manutenção dos vagões, mas sim em planos especiais com cronograma, início, meio e fim, né? Então, vou dar um exemplo aqui, a gente passou por planos de instalação de DDV nos vagões, modernização de válvula de freio, também um plano muito robusto de levante de vagões acidentados, né? Quando a gente precisou dar um número a mais, um up a mais ali na disponibilidade dos ativos, né? Disponibilidade de vagões graneleiros na frota, precisamos ali ir procurando vagões que tinham condições de ser levantados, né? E, enfim, ver esse requisito que eles precisavam de manutenção, material e tudo mais, e realizar esse plano. Posteriormente, em 2020, eu voltei para o GAF, voltei para a confiabilidade, só que aí eu voltei com uma visão mais sistêmica e não pontual. Então, em 2021, a Rumo passou por um processo muito importante para manutenção, acho que de todas as áreas foi muito importante, que foi a unificação das operações. Né? Antigamente, assim, antigamente não, né? Há 3 anos atrás, se ouvia falar Operação Norte, Operação Sul. Então, eram 2 operações diferentes, diretorias diferentes, gerências diferentes. Em 2021, a gente teve essa unificação onde ficou tudo corporativo. Então, eu tenho uma diretoria que cuida de manutenção de material rodante, uma diretoria que cuida de manutenção de via, né, de malha, e assim ficou uma visão mais corporativa do negócio. Então, de lá para cá, a gente continuou nessa cadeira de confiabilidade, só que de modo corporativo, tá?
Então, 2022, eu aceitei um desafio muito importante para mim, e principalmente, né, para minha carreira, nesse viés técnico, que é de segurança ferroviária. Ela ainda fica dentro da coordenação e da gerência de confiabilidade, mas com viés ali de investigação de acidentes ferroviários e incidentes, né? Os incidentes aqui tratando de qualquer evento potencial, segurança ferroviária ou segurança pessoal. Tá? Então, atualmente eu estou nessa cadeira de segurança ferroviária dentro da engenharia de vagões. Tá? Bem, aqui eu trouxe macroindicadores de manutenção. Isso aqui não é literatura, não é uma verdade absoluta, mas talvez faça sentido até para outras empresas, tanto do ramo ou empresas similares, né, onde seus ativos eles têm que se deslocar até a manutenção. A manutenção é fixa e os ativos são os móveis. Tá? Então, que eu separei de experiência mesmo, né, como que a gente vê os grandes grupos de indicadores, tá? Então, eu separei aqui como capacidade de execução, um grande grupo, que lida com oficina, headcount, slot, tudo que demanda ali como eu posso fazer e que recursos que eu tenho para fazer essa manutenção, tá? Indicadores de PCM ali, mas pode ser chamado de disponibilidade mesmo, tá? Então, disponibilidade, backlog, indisponibilidade também, tá? Confiabilidade. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na confiabilidade, que é o foco aqui para essa nossa conversa, mas indicadores ali de como que meu ativo está performando, né? A performance do meu ativo. E, claro, custos, né? Que sem a grana a gente não consegue nem sair do lugar. Então, eu separo muito os grupos indicadores desta forma, porque eu gosto muito de triangular esses grupos. Né? Eu sempre falo numa triangulação entre capacidade de execução, disponibilidade e custos, por exemplo. Então, vamos lá. Por vezes, você tem uma oficina enorme, com pessoas super capacitadas, e você tem headcount para fazer a sua manutenção, e você tem bastante dinheiro para fazer essa manutenção, você tem custo para fazer isso, mas você não consegue entregar disponibilidade se você parar todos aqueles ativos para você encher aquela oficina, para você encher aquele slot e para você aplicar toda a sua mão de obra. Você não vai conseguir entregar os ativos para produção. Ou vamos pensar diferente. Vamos pensar que você está com sobra de ativos, seu volume não está tão alto, e a operação te fala, eu consigo te entregar aí tantos vagões por mês para sua manutenção. E aí você tem a oficina, tem como parar os ativos, mas a sua grana não vai dar. Não vou conseguir fazer manutenção. E você pode triangular isso da forma que bem for a sua realidade. Né? Por vezes também eu tenho dinheiro e eu tenho como parar os ativos, mas eu não tenho capacidade de execução, eu não tenho onde parar, né? Eu não tenho mais, a minha oficina já está lotada 24 horas, 7x7. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio entre esses grupos macros. Sempre traga confiabilidade junto ali, porque a confiabilidade vai ser um ou seja, né? Se você dá manutenção com boa qualidade, a tua confiabilidade vai aumentar, né? E se você baixar o nível de manutenção ou não conseguir aplicar os materiais da forma correta, não tiver custo e tal, a confiabilidade vai responder também. Então, acaba que a confiabilidade ela vai ser um termômetro, né, de como a gente consegue conduzir a manutenção dessa forma, tá? Bem, a gente vai dar um foco nos indicadores de conf, mas eu queria passar rapidamente, só para ficar com os termos também aqui bem habituados, né? Mas passar rapidamente aqui sobre esses outros tópicos, trouxe aqui como tópicos mesmo, tá?
dentro de cada um desses grandes pacotes, a gente pode ter, muitos indicadores, muitos KPIs, mas eu trouxe aqui os mais relevantes para a gente conseguir trabalhar com a manutenção de uma forma bem concisa. Vamos lá. Bem, aqui eu trouxe o TMM, que é o tempo médio de manutenção. Ele conversa muito com o TMR. Deixa eu até pegar ele aqui. Opa, muito grande. Vamos lá de novo. Opa. Aqui. Então, ele conversa muito com o TMR. O que é o TMM? Né? O tempo médio de manutenção é o tempo que você colocou o seu ativo da oficina para dentro, você começou a operar aquela ordem de manutenção daquele ativo, até o tempo que você finalizou aquela ordem e liberou esse ativo para produção novamente. Tá? Então, esse tempo, quando o ativo ele chega na oficina, é que ele começa a contar. Mas, por vezes, o meu ativo demora a chegar na oficina. E demora por quê? A gente pode ter vários motivos. A gente pode ter um tempo demorado desse deslocamento mesmo, ou algumas restrições, como, sei lá, às vezes o ativo, ele avariou, vou dar um exemplo aqui, ele avariou uma bolsa de ACT em uma certa cabeceira e eu preciso levar ele até a oficina na cauda de um trem com a bolsa estourada para fora. Então, eu tenho uma série de restrição que vai fazer com que essa minha manobra ela fique um pouco mais demorada. É porque eu vou precisar de um trem daquele modelo para levá-lo ele, ou com uma velocidade restrita, ou que seja somente avariou em Santos e eu preciso levar ele para Rio Claro. Então, esse tempo de triagem, de deslocamento, de anexação, de manobra, desanexação e levada do pátio até a oficina, todo esse tempo a gente chama de tempo médio de retenção, tá? Esse TMR aqui. E o que é esse TMR? Em outras palavras, ele é o tempo indisponível desse ativo. É desde quando eu retiro do sistema, apagou a luzinha dele lá para a operação, e ele não carrega nem descarrega mais. Então, ele ficou indisponível para a operação. Ele é da alçada da mecânica agora. Né? Então, todo esse processo de leva, traz e tudo mais, ele conta no tempo TMR. O TMM está dentro do TMR. O ideal é que a gente aproxime muito esses valores. Porque quando eu aproximo muito esses valores, eu estou dando uma indisponibilidade mais rápida possível para esse ativo e ele vai ficar disponível mais rápido. Né? Então, eu não quero que o meu ativo demore para ser manutenido e voltar para o jogo. Então, dependendo da necessidade que eu estou daquele ativo, eu quero que ele volte rapidamente. Então, eu preciso otimizar esse TMM e esse TMR. Tá? E aqui no TMR é volta mesmo de manobra do ativo, deslocamento, etc. Tá? Mas aqui o TMM, vamos voltar aqui para o TMM. Esse TMM é o tempo médio de manutenção. Vai muito da questão de layout da oficina, processo de manutenção da oficina, daquele ativo, ou do escopo de manutenção daquele ativo, né? Uma manutenção preventiva. Você explode todas as tarefas obrigatórias que você deve fazer. Quando você soma tudo isso, ele vai dar um tempo médio de manutenção. Eu tenho que fazer todas as atividades. Deu 50 horas de atividades. Eu preciso ficar com o meu ativo parado na minha oficina por 50 horas? Não, você não precisa. Você pode otimizar as tarefas. Você pode otimizar que enquanto um colaborador está trabalhando numa cabeceira, tem um outro soldador em outra, e aí vai ali da produtividade do posto mesmo, e otimizar. E esse ativo pode sair tranquilamente em 15 horas de manutenção, por que não? Né? Então, nós trabalhamos muito aqui com a otimização, né, desse TME. A produtividade e a utilização, elas são vinculadas ali
a aplicação do HH disponível que tu tem no posto, né? Então, produtividade, por exemplo. Você tem X colaboradores, todos eles entram das 7 e saem às 17. Eles não vão te entregar 100% de produtividade. Até porque tu vai ter pausas no meio do caminho. E pausas rentáveis e não rentáveis, né? Tu vai ter pausas ali de parada para almoço, parada para treinamento, parada para 5S, para arrumação, parada para DDS, né? Então, todas essas pausas, elas entram no sistema como pausa, entrou como uma hora rentável ou não rentável. Vamos dar um exemplo aqui de uma pausa não rentável, que daí entra aqui na gestão de pausas mesmo, né? Eu perdi no meu dia 2 horas esperando manobra, esperando uma peça no almoxarifado, meu colaborador deslocando até um Kanban que eu tenho no meio da minha oficina, ele anda, desloca, pega a peça, anda, desloca. Todos esses tempos que ele não está, de fato, aplicando a mão de obra dele no vagão, são pausas. Então, é necessário fazer a gestão dessas pausas, até para o dono da oficina, né, para os coordenadores, os analistas da oficina, eles entenderem qual que é o gargalo deles. Né? A gente tem, hoje na Rumo, a gente tem vários modelos de oficina diferentes entre si, que cada um atende à necessidade daquela frota, daquele giro que aquela oficina te oferece, oficina de giro rápido, oficina que você pode deixar o vagão ali no slot e fazer a manutenção de boas. Então, nós temos hoje oficinas que, por exemplo, o vagão anda nos slots e ele vai fazendo parte de suas manutenções, né, como uma linha de produção, assim como nós temos também oficinas que o vagão para no slot, ele faz tudo ali, o que ele precisa fazer, e ele sai dali já direto para a produção. Então, é necessário fazer esses estudos de capacidade de execução, muito linkado ali à produtividade e ao fluxo da sua oficina, tá? Vamos aqui agora para os indicadores. Eu trouxe aqui indicadores de PCM, mas entendam como disponibilidade e backlog mesmo, né? Então, disponibilidade é a sua disponibilidade física mesmo. Eu tenho 1.000 vagões, 1.000 locomotivas, né, 1.000 ativos, e eu preciso entregar 900. Uma disponibilidade de 90%. Então, o quanto você consegue entregar, né, a sua disponibilidade física em número absoluto. Eu preciso entregar 600, 700. Então, o quanto você consegue entregar dessa disponibilidade. O TMR ali nada mais é do que a indisponibilidade. Ela entra muito ali na capacidade de execução também, ali conversando com os TMMs, mas é um indicador importantíssimo para o PCM. É um indicador importante, porque se tu tens manutenção para fazer e você tem que cadenciar essas manutenções, você tem que entender o quanto na média cada modo de falha ou cada escopo daquele manutenção ele gasta de indisponibilidade daquele ativo. Qual que é o ciclo para fazer aquela manutenção, né? Então, é um indicador que você precisa ter controle. E o backlog, né? O que é o backlog? Backlog é a nossa curva de pendências de manutenção, sim. Então, hoje a gente trata aqui na Rumo muito o termo backlog como um indicador que vai mostrar a saúde da sua frota em atraso de manutenção, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A nossa frota premium, digamos assim, seria o vagão tanque, o vagão de combustível, certo? Porque ele é um vagão que demanda muita confiabilidade, muita segurança. Se der algum problema com ele, o potencial acidente, risco ambiental e tal, etc., é muito alto. Então, hoje nós trabalhamos com target no backlog de vagões tanques dentro da Rumo, vagões de combustível, né? O nosso target é backlog 0. Ou seja, esse vagão ele tem um ciclo de manutenção, né? Hoje a gente mede o nosso ciclo de manutenção em quilômetros rodados, né? Para locomotivas também a gente já consegue ter uma visão de consumo de diesel, né? Não só dias
de escopo de manutenção, dias, meses, anos, né? Como antigamente a gente via muitos planos em cima de dias e meses, né? Hoje a gente consegue já medir isso em consumo de combustível, enfim, ou km rodado do vagão. Então, digamos que esse vagão-tanque ele tenha um km/x para escopo de manutenção preventiva pesada nele, né? Então, o PCM ele tem que estar monitorando esse quilômetro rodado para, antes que vencer, ele recolher e fazer a manutenção programada desse ativo. Ah, por quê, Nayara? E se vencer? O quanto que ele pode andar vencido, quantos ciclos ele pode fazer vencido até que ele seja programado? No nosso caso de exemplo aqui, que é o vagão-tanque, 0. Se ele ultrapassar aquela linha e ele estiver andando com a manutenção atrasada, ele tem que parar imediatamente. Ele não pode produzir. Tá? Então, a gente trabalha aí com esse termo, né, esse backlog, com esse nível de backlog, até para a gente saber ali a saúde da sua frota em questão de manutenção preventiva, as manutenções pesadas, né? A gente tem frotas aí, um exemplo de 3%, 10%, aí cabe, né, ao sistema ali, a empresa mesmo e até mesmo a gestão da manutenção, trazer ali quais são os targets e qual é o alvo para cada modelo de frota, para cada vagão, para cada locomotiva, né? E as frotas que não tem nenhuma tolerância, também trazer esse controle para dentro desses indicadores, tá? Bem, eu vou pular aqui de confiabilidade porque a gente vai entrar bem a fundo nele, mas os indicadores de custo, né? Hoje, dentro toda a gestão de manutenção, todas as áreas, elas acabam se envolvendo com a visão financeira. Então, não são todas as áreas que vão ser especialistas financeiros, mas eles acabam tendo que ter esse conhecimento do que é a gestão de custos, tá? Então, poxa, aqui é custo de manutenção mesmo, né? CAPEX, é OPEX, e eu trouxe aqui também os custos de componente dentro aqui dessa gestão. Claro, a gente tem uma área que cuida só de componentes, recuperação de componentes, né, ou até mesmo compra de componentes e tudo mais de fornecedores. Mas esse componente que eu estou utilizando para manutenção, eu tenho uma parcela dele que eu tive que aplicar novo, de fornecedor, que veio do mercado, novo. E eu também tenho uma parcela que é recuperado, seja internamente ou seja externamente. Seja eu mandar essa peça para um fornecedor e ele trazer a peça novamente, né? Então, essa mistura de novo e recuperado, eles formam, é muito mais complexo que isso, mas eles formam um preço médio unitário desse componente. E esse custo desse componente, ele tem que entrar dentro do orçamento. Né? Então, por vezes, a gente tem desafios de baixar o PMU de algum componente. Né? Então, por vezes, a gente se vê aí desafiado a, poxa, essa manutenção está saindo fora do nosso planejado, porque esses componentes estão mais caros que o planejado. Então, vamos atuar ali em cima desse... O que a gente pode fazer? A gente pode abrir mais recuperação desse componente? Então, tem uma área específica, né, dentro das empresas ali para cuidar dessa questão de componentes, de equipamentos ali, recuperação e até compras, tá? Interno ali mesmo. A gente não vai entrar muito a fundo, vamos dar um foco, então, em confiabilidade. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns indicadores macros. A gente não vai entrar aqui nem muito profundamente dentro de cada um, e também eu sei que tem indicadores que estão fora daqui. E talvez vocês já batam o olho e sintam falta. Mas vamos lá. Por que a gente trouxe esses indicadores? Para dar uma visão mesmo de negócio. Eu quis trazer indicadores aqui de clientes, indicadores de atuação direta, né, digamos aqui da nossa área, enquanto gestão de confiabilidade dos ativos, tá? Então, vamos lá. O primeiro indicador, quando a gente pensa em confiabilidade de ativo, é o CAMEF, ou quilômetro entre falhas, né? Outras ferrovias até usam outros nomes. Aqui, pra gente, a gente usa o CAMEF.
Então, é o quilômetro entre falhas. O que isso quer dizer? Ele mede a quantidade de paradas no trecho, quantidades de falhas que geraram atraso no trem, ou atendimento, ou desvio do ativo, né? Atendimento da locomotiva, do vagão, ou até mesmo tirar o vagão da composição, né? Mas, tipo, ele gerou essa falha no trem circulando, dividido ali pelo somatório de km rodado, né? Aliás, km rodado dividido por ele, né? Mas é o quilômetro entre as falhas. Então, nessa visão, hoje a gente trabalha com esse indicador de forma mensal, mas eu consigo ter uma visão pelo período que for estipulado. Hoje, dia a dia, é feita a somatória de quilômetro rodado de cada ativo, né? Vagão ou locomotiva. Fechou o dia, já vai subir para o relatório o quilômetro dele rodado naquele dia. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão, né, do quilômetro entre falhas por período, por frota, por operação. Por exemplo, eu quero saber o KMF da Dash 9 ou da AC44 ou do vagão graneleiro, né? E ainda mais profundo disso, eu consigo fazer outros indicadores com esse KMF, que é por modo de falha específico, por exemplo, qual que é o meu KMF de freio, de vagões tanques? Vou pegar a somatória de quilômetro que esse vagão, que essa frota, vagões tanques rodou naquele período de análise, e vou olhar quantas falhas ele teve no sistema de frenagem naquele período. Eu consigo fazer um indicador. Então, ele te traz muitas oportunidades ali de KPI, né? De gestão de indicadores de performance, tá? O MKBF, ele é o quilômetro entre reboques. Talvez também vocês conheçam com outro nome. Mas para vagão ele não faz muito sentido, né? A gente até consegue fazer algo ali muito parecido com o MKBF na retirada de vagões do trem. Então, eu saí com o meu trem, seja para carregar ou seja para descarregar, e aquele meu trem ficou sem aquele vagão. Então, vou dar um exemplo aqui do modo de falha. A gente tem vários hotbox no trecho, né? Que ele vai ver a temperatura dos rolamentos dos vagões. E ele é um equipamento wayside detectivo. Então, o vagão já está com avaria, detectou que está quente. Então, a nossa ação é de retirar esse vagão, né, na próxima linha desviada, na próxima terceira linha. Então, esse trem ele chegou com 120 vagões e ele vai sair com 119. Aquele ativo que o meu SOS apontou, né, que identificou com o pirômetro ali que realmente estava variado, ele vai ser retirado, porque o hotbox cantou o eixo dele. Então, a gente consegue trazer uma visão muito parecida do reboque nessa visão de perdi a oferta daquele ativo, tá? Mas e para locomotivas? Esse é um indicador muito importante, que eles controlam esse indicador na unha mesmo, que mede a quantidade de reboques que eu tive e o quilômetro rodado, né? Então, para a locomotiva isso é muito mais importante, porque se eu não conseguir reverter uma avaria que ela apresentou e eu precisei rebocar ela, o peso dessa locomotiva está entrando na lotação do trem, ela não está mais tracionando. Então acaba que é um peso ali no trem, né? Você perde em eficiência energética, você perde, sei lá, então acaba que por vezes isso não foi calculado. Claro que tem vezes que tem locomotiva desligada no trem, até mesmo para poder levar para alguma oficina, ou para levar para algum ponto que você vai precisar de uma helper, não sei, mas está programado, aquele trem está dimensionado para levá-la. Mas quando não está dimensionado, né, quando você não estava contando que aquela locomotiva iria desligar e que ela iria parar de tracionar, isso afeta lá no reboque entre KM entre reboques, né? Desculpa. Então, é um indicador muito importante e conta muito da confiabilidade das máquinas, tá? Então, para a locomotiva ele faz muito sentido. Aí, aqui, então eu trouxe numa ordem, eu vou inverter aqui para ficar mais claro, o transtime e o THP.
Esses indicadores, eles são controlados pelo CCO, tá? Pelas equipes de controle operacional. E o que quer dizer esses indicadores, né? São indicadores bem complexos, mas eu vou tentar falar de uma forma bem clara e sucinta para a gente entender mais ou menos o conceito. O transit time, ele é o tempo de trânsito do trem, do ponto A ao ponto B. Ponto. Sabe quando você põe lá no GPS uma rota e o Waze te diz que você vai chegar em aproximadamente 2 horas? Então, esse é o nosso transit time. Poxa, e como é que você desenha o transit time? Para você definir um transit time, você tem que levar em consideração todas as paradas programadas desse trem. Ou seja, você vai ter pátios que você vai precisar parar para cruzamento, com trens que estão subindo. Vai ter paradas que você vai precisar parar por pontos que você vai precisar parar para trocar maquinista, para troca de equipagem. Ou até mesmo pontos que a via permanente já tem boletim para manutenção. Então, nós temos já uma série de paradas pré-destinadas que você sabe que naquele ponto o seu trem vai ficar parado por 15 minutos, meia hora, 2 horas que seja. Você já está com aquilo ali calculado. Então, você tem um transit time ótimo naquele trem. Vamos dizer aqui que o seu transit time deu 72 horas, ok? Mas aí no meio do caminho aconteceu avarias, seja de locomotiva, ou seja de vagão, ou de qualquer outra área, trilho quebrado, flambagem, qualquer coisa não programada que atrasou a circulação desse trem. Então, esse cara que gerou esse atraso, nós chamamos de THP. Tá? Talvez vocês tenham esses indicadores como anomalia, como tempo de impacto, é a mesma coisa. Tá? Então, esse THP, ele vai ser a soma dos minutos totais pela quantidade total de trem na malha. O que isso quer dizer? Eu tenho um contrato, eu tenho um contrato de limite do que eu posso ter de impacto THP. Até porque nenhum sistema vai rodar ali 100%, que a gente não vai ter nenhum impacto de locomotiva ou de vagão, ou que a via permanente não vai encontrar nenhuma anomalia. Então, nós temos esse contrato. E esse tempo desse impacto, ele é diluído pela quantidade de trens na tua malha. O que isso quer dizer? Eu tenho um contrato lá de 5 minutos. Isso não quer dizer que todo o atendimento que eu vou fazer do ativo naquele trecho, eu preciso demorar no máximo 5 minutos. Porque eu posso ter um impacto ali que deu 2 horas de impacto, né? Eu posso ter uma ocorrência de 2 horas de impacto antes de deslocamento da minha equipe SOS, chega lá, resolve tudo mais. Demorei 2 horas de impacto, mas foi o único dentro de 2 semanas. Então, naquelas 2 semanas me passaram ali 500 trens. Então, eu vou pegar esses 120 minutos e vou dividir pelos 500 trens que passaram. E esse tempo vai ficar pequeno. Então, a gente traz esse indicador aqui como os atrasos do meu transit time. Eles são regidos e controlados pelo centro de controle, né, pelo sistema lá do CCO, é uma equipe específica que faz o controle, mas a manutenção é bem apertada e sofre bastante para controle desses indicadores, tá? É um indicador, assim, que eu vou dizer para vocês que é um dos indicadores que a gente mais trabalha dentro da manutenção, porque nós não queremos que o trem seja impactado no fim das contas, né? Então, a confiabilidade do meu ativo, ele tem que refletir lá no trem. Então, eu preciso ter esse controle muito assíduo desses indicadores e eu preciso que a minha confiabilidade, a minha manutenção de resultado é ali. Porque não me adianta eu fazer um baita de um plano de manutenção, eu garantir a confiabilidade de vários componentes e tudo mais, aumentar a vida aumenta a vida dos componentes, né, diminuir desgastes e tal, sendo que lá no trem ele vai ficar ali tendo esses impactos de atraso, tá? Então, por isso. Bem, e acidentes? De acidentes também são indicadores de clientes, né? A gente tem aí uma área
corporativa, a nível ali que trata de todas as bandeiras de acidente, né? Então, essa área, ela define ali as metas e as métricas e faz os controles dos indicadores de acidente, que são, em suma, número e gravidade de acidentes, né? E agora também a gente tem visto muita gravidade por BTKU transportável, ou seja, vamos lá. O número e gravidade de acidente, ok, é número absoluto, né? Número descarrilou, teve esbarro, colisão, abarroamento, atropelamento, né? O número de acidentes, ocorrências, registros, né, de ocorrências, número absoluto. Gravidade. A gravidade, ela tem um cálculo que leva em consideração o tipo da malha, né, onde que foi, em que ponto da malha que foi, o fluxo que tem ali, o corredor, né, se o corredor era um corredor principal, se era um ramal, se era um pátio, se era um terminal. Então, ali ele vai ter um peso, também o número de ativos e que tipo de ativos. Foi envolvido ali 3 vagões, ou 2 locomotivas, uma locomotiva, um vagão. Então, esse número de ativos também tem um peso para esse cálculo dessa gravidade. E o custo também dele entra, né? Então, poxa, eu tenho ali acidentes que passam de R$1 milhão. Eu tenho acidentes que foram apenas um descarrilamento simples, que eu vou gastar, sei lá, um rodeiro do vagão. Então, eu preciso entender esse custo total, até do meu levante desse acidente, né? Como que o tanto de reto escavadeira e tudo mais que eu preciso, para eu dizer se esse acidente foi um acidente de grande impacto ou médio ou pequeno impacto. Então, por isso que a gente trouxe o custo para dentro disso. Então, a cada X mil reais, a gente tem pontos a mais de gravidade, tá? Então, hoje, esse indicador de gravidade, ele acaba sendo bem completo ali em tudo que tange o impacto que aquele acidente teve, tá? E a gravidade por BTKU? Poxa, a gente tem visto assim que, principalmente para Rumo, né, que a gente tem aumentado ali, tem crescido muito enquanto captação de cliente, eficiência energética, eficiência de performance do negócio. Nós temos visto muito que, ano após ano, nós acabamos tendo recorde de transporte, de volume transportado e tudo mais. E, por vezes, alguns indicadores nós temos que começar a olhar em relação a esse volume transportado, a esse KM transportado. Quanto mais eu rodo, mais acidentes, mais ocorrências eu acabo tendo propensão de tê-los, né? Então, hoje a gente faz um controle muito legal de acidentes, né, ferroviários por volume transportado. Então, olhando o número absoluto, nós sempre temos desafios, é sempre muito desafiador, baixar mesmo, reduzir, mitigar as causas de acidente, principalmente em bandeiras internas, né, que cabem a manutenção, ou até mesmo, né, as operações internas de reduzir e mitigar, mas também a gente começar a olhar esse indicador como taxa do negócio. E, por fim, o retrabalho. Então, o retrabalho ele vai ficar como um indicador que diferente ali da performance do trem, né, do vagão, do ativo, da locomotiva no trem, ele acaba que fica um indicador para manutenção mesmo, olhando para a disponibilidade dos ativos, disponibilidade e qualidade de manutenção. A gente vê muito retrabalho com o tempo entre falhas. Então, o tempo, a gente vai ver ali dias entre falhas, horas entre falhas, quilômetro entre falhas, consumo de diesel entre falhas. Então, a tua abscissa você define a sua abscissa. Para nós, hoje, em vagões, faz muito sentido olhar o retrabalho como quilômetro entre retenções, quilômetro entre falhas, né? Mas o quilômetro entre indisponibilidades. Por que o quilômetro? Porque, por vezes, você pode ter um ativo que ele saiu de manutenção e ele rodou e ele ficou parado por algum motivo.
Eu estava com uma baixa disponibilidade, estacionamos uma tabela. E esse vagão está no meio. E depois ele volta a circular e falha. E aí falhou prematuramente. Então, só que falhou prematuramente, e quando tinha uma garantia de dias, eu não quero que falhe em 30 dias, em 60, em 90, ele excedia esse limite. Mas quando a gente vai ver o quanto que ele rodou de fato, ele rodou pouco. Então, principalmente para vagões, para locomotiva talvez o consumo até de diesel, né, e enfim, talvez também quilômetros ou dias façam mais sentido. Mas para vagões o KM está fazendo muito sentido, a gente tem visto muito resultado bom de KM. E aí, qualquer tipo de análise de retrabalho, eu preciso ter um target, eu preciso ter uma garantia. Então, eu preciso saber o quanto que é ruim, em qual período é ruim ele falhar novamente, ou ele entrar para a oficina para alguma corretiva não programada, ou o quanto. Então, hoje a gente trabalha com ciclos de giro, por exemplo. Para vagões isso é mais fácil até de controlar, porque nossos vagões ficam cativos, muito em cima de pontos de carga e descarga. Então eu tenho esse ciclo, eu sei que tudo bem, a gente pode ter otimizações de tempo de ciclo, tempo de giro, tempo de permanência nos pátios, e você pode otimizar esse tempo. Mas se eu fizer uma análise sempre dos últimos 2, 3 meses, eu vou ter esse ciclo ótimo. Então, vou dar um exemplo aqui. No Paraná, para carregamentos em Maringá ou Londrina, né? Mas em Maringá é em descarga no Porto de Paranaguá, a minha média é de 7 dias. Então, descarreguei, carreguei, descarreguei, descarreguei. Então, eu tenho mais ou menos esse ciclo e eu falo assim, meu período de garantia, eu não quero que esse vagão saia para manutenção nenhuma de novo. E em 10 ciclos, eu quero que ele carrega e descarrega 10 vezes. E aí, independente do tempo que isso levar, pelo quilômetro rodado deste ativo, eu consigo ver se ele fez os 10 ciclos. Porque talvez ele falhe no 8º ciclo, me penalizou. Talvez ele falhe no 20º. Tudo bem, eu já esperava que ele entrasse novamente para alguma manutenção. Então, o retrabalho ele sempre vai em cima da nossa dor enquanto manutenção. É esse cara que está parando o ativo, trazendo indisponibilidade, colocando para dentro da oficina, aplicando mão de obra direta, aplicando materiais e consumindo ali, né, o nosso orçamento e a nossa disponibilidade. Usamos, assim, mais ou menos os indicadores. E agora, por fim, né, como que a gente define esses indicadores? Todos esses indicadores, eles precisam ter alvos para ser atingido. Simplesmente eu controlar um indicador e falar, tá performando assim, né? E o quanto que eu quero que ele performe? E o quanto que eu preciso que ele performe, né? Então, qualquer indicador, ele precisa estar diretamente correlacionado com o objetivo da empresa. Parece meio óbvio, né, a gente falar que o indicador precisa estar correlacionado com o negócio da empresa, mas é necessário a gente trazer isso, porque, por vezes, você está trabalhando com aquele indicador, né? Você é responsável por um indicador de confiabilidade, por exemplo, de uma locomotiva. Você tem que desenhar um indicador de confiabilidade da AC para o ano que vem. O quanto que vai ser a sua meta? Se você olhar o histórico, olhar as alavancas, olhar seus ofensores, você sempre vai querer que ele seja o máximo. Você não vai querer apresentar um indicador menor do que você já fez, do que você já performou. Mas às vezes é necessário. Então, e quando que isso é necessário, né? O porquê que às vezes isso é necessário? Porque a gente precisa entender qual que é o meu indicador ótimo que atende às necessidades do meu negócio. Qual que é? Eu preciso ter 4 milhões de quilômetros entre falhas? Ou se 2 milhões atende com louvor ali o que eu preciso entregar? Por vezes atende,
Então, por que eu vou gastar tanto recurso, vou gastar tanto dinheiro, tanta manutenção, né, e um escopo gigantesco, às vezes, porque eu quero um indicador de 5 milhões e precisa de 5 milhões, né? Então, é sempre a gente trazer aqui essa visão do negócio. No caso de empresas logística, né, que tem o viés logístico, onde a ferrovia é o seu, você ganha no frete, você ganha na logística e tudo mais, né? O nosso negócio da empresa, nosso objetivo é volume. Então, nós temos um compromisso com o volume transportado. Então, as áreas de manutenção, elas precisam conversar com a área de comercial, com a área de planejamento, com a área lá do planejamento estratégico, que está vendo que negócio vai fechar, com qual cliente vai fechar, há quanto tempo dali, né? Então, eu preciso saber daqui 2 anos, 3 anos, o quanto que eu preciso entregar para a empresa, para a gente realizar aquele volume. Então, é necessário entender qual a necessidade de ativos, o quanto que eu preciso de locomotiva, o quanto que eu preciso de vagão para eu fazer esse volume. Uma vez eu sabendo qual que é a minha necessidade, eu preciso conhecer a minha frota, eu preciso saber o que eu tenho disponível, o que eu tenho retido para manutenção, né? E qual que vai ser o meu percentual de entrega, disponibilidade? Eu preciso saber qual que é o meu desafio, né? Então, depois disso, eu tenho que trabalhar aqui com meus custos, né? E o meu plano de manutenção. O que posso executar de manutenção preventiva, né? Com esse orçamento que eu tenho? Quanto que eu posso executar? Eu posso fazer muito? Eu posso fazer pouco? Quanto eu preciso fazer? Então, a gente tem a caixinha do orçamento e a gente precisa saber, é um bolo, você precisa saber em quantas fatias você fatia. Então, eu tenho um escopo de manutenção, eu tenho um custo dessa manutenção, mas quantas que eu vou realizar? Para quê? Para eu poder cadenciar o meu plano de manutenção, para eu poder entregar a disponibilidade, porque não adianta falar que vou fazer, sei lá, 1000 preventivas e eu não conseguir cadenciar isso de forma a atender o meu cliente, assim como eu também preciso pilotar a minha margem de backlog, né? Porque eu também não posso simplesmente falar, nossa, disponibilidade está me apertando, eu não consigo parar nenhum ativo para manutenção. E aí deixa os vagões, as locomotivas aumentarem os seus índices de backlog. Porque isso não vai ser sadio também para o negócio. Esses ativos vão impactar lá na ponta, no termômetro da confiabilidade. A gente vai ter resultado vai ter consequência disso em segurança ferroviária, em performance de transtime e tudo mais. Então, precisa, junto com o custo e o plano de manutenção, a gente precisa ver como que a gente encaixa isso, né? Por vezes, o teu negócio, como o negócio está rumo, é sazonal. Por vezes, depende de safra, depende de volume. Então, a gente precisa, enquanto plano de manutenção, cadenciar essa entrada em oficina de forma inversa, né? Precisamos colocar mais ativos no entre-safra, para quando a safra estiver pegando, você não precisar ficar pegando os ativos para fazer as manutenções pesadas, né? Então, equilibrar também com custos IPDM. E, por fim, né, a confiabilidade, que ela vai sim ser um termômetro, mas ela também pode ser um grande gargalo. Digo isso porque eu já fiz metas, né? Já desenhei metas de confiabilidade por muitos anos seguidos. E para quem está no lado de confiabilidade, nós sempre queremos entregar a maior performance do ativo. E às vezes tem que encontrar o ótimo. Às vezes não é você triplicando ali o quilômetro entre falhas do ativo, que você vai otimizar o custo, o plano, a disponibilidade para atender o volume. Por vezes, o que você está desenhando de fazer, a performance do seu ativo que você vai fazer, você atenderia com menos, você atenderia já o volume, mas você vai estar onerando a manutenção, você vai estar forçando a entrada desses ativos num ciclo mais apertado, tudo mais. Então, a gente precisa otimizar isso, fazer uma boa gestão de risco, fazer uma boa gestão de OS, uma boa gestão de falhas, uma boa gestão de
de vida de ativos mesmo, né? Quantos quilômetros rodados até a próxima manutenção? Qual que isso é ótimo? Será que eu não estou parando meu ativo antes? Será que eu não estou parando meu ativo 3 vezes antes, 2 vezes antes? É que esse parâmetro, se ele chegar um pouquinho para frente, o quanto que isso impacta aqui, quanto que isso impacta lá. Então, a gente precisa trabalhar com esse plano estruturado de manutenção para chegar num ponto ótimo. E a confiabilidade, ela precisa correlacionar os outros indicadores. Hoje, a gente trabalha com a confiabilidade de ativos muito em cima do transit time desenhado. E o transit time, ele está desenhado em cima do volume transportado. Então, para eu atender esse volume que veio como desafio, eu preciso entregar tantos trens com tantos de head e o tanto de transit time. E para isso, eu não posso ter um impacto. E aí, no meu limite de impacto, no meu limite de THP, eu preciso desenhar minha confiabilidade. Preciso falar, não, meu ativo tem que performar aqui, para eu poder entregar esse transit time, para eu atender esse volume, né? Então, esse indicador, ele tem que conversar com os outros, assim como ele também pode ser consequência dos outros mal desenhados, né? Se eu apertar muito a minha disponibilidade e não conseguir fazer plano de manutenção, é ele que vai avisar, né? Bem, gente, de conversa era isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria deixar para vocês aqui, né, meus contatos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido, né, para quem é do ramo, quem está familiarizado já com os termos, com os indicadores. Vocês podem me contatar aqui direto no LinkedIn, tá? Eu costumo responder lá as mensagens, a gente pode trocar mensagem, trocar telefone e tudo mais. Agradeço muito mesmo a oportunidade e nos encontramos por aí. Abraço!